Olá, bom dia para você que se junta a partir de agora na CBN Juiz de Fora. Continuamos, a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Juiz de Fora na série Eleições 2020, Voto e Cidadania do Grupo Solar de Comunicação. Recebemos nesta quinta-feira a candidata Ione Barbosa, do Republicanos, a quem inicialmente já agradeço a gentileza em participar conosco dessa entrevista, que terá também a participação dos companheiros Renato Salles e Gabriel Borges. Essa entrevista ela vai ao ar ao vivo aqui na CBN até a meio-dia, sem intervalos, e será ainda reproduzida nesta quinta-feira, ainda no decorrer do dia, nas redes sociais do Grupo Solar de Comunicação. Candidata, eu inicio essa entrevista, então, lhe perguntando, claro, o porquê do desejo de ser prefeita de Juiz de Fora. Afinal de contas, a política faz parte da sua vida. O seu marido, Barbosa Júnior, foi vereador em Juiz de Fora, então já tem uma visão política dentro do conceito família. Mas você foi mais ousada, já foi direto para o cargo do Executivo. Por que essa decisão, candidata? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Ricardo, Renato, Gabriel. Bom dia à emissora e agradecer por esse espaço democrático, estarmos aqui, falar nossas propostas, colocar nossa história. Isso é muito importante para mim e para o eleitor também, Então, a gente fica muito lisonjeada por esse convite e muito satisfeita por vocês abrirem essa oportunidade para nós nesse momento tão complexo da pandemia. Mas, se vocês me permitem, antes de ir direto à resposta, eu gostaria de fazer um breve relato aqui para o eleitor me conhecer, aproveitar essa oportunidade para o eleitor me conhecer, quem eu sou. Afinal de contas, dizem aí que eu sou a novidade, a novidade, digamos, política partidária, porque de política eu já fazia antes, a política do bem. Mas eu quero dizer para o eleitor, rapidinho aqui, por que hoje meu nome está aí à disposição a prefeitura, a candidatura para a prefeitura. Primeiro dizer que eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, sempre precisei da saúde pública, sempre precisei da educação pública e sempre precisei do serviço público, minha vida inteira. E sempre tive que trabalhar para estudar, mas sempre o estudo foi meu alvo, nunca parei de estudar, mas eu tive que trabalhar para estudar, porque minha mãe não tinha minha família, eu tenho uma família de 7 irmãos, sou a caçula, e a gente precisava trabalhar também para ajudar em casa. E sempre trabalhei, estudei em escolas públicas a minha vida inteira, fiz edificações no antigo CTU, que aí eu me tornei uma projetista, montei uma empresa da Telemig e depois fiz direito, advoguei por muitos anos, fui procuradora do município e também sou professora universitária e me tornei delegada. Bom, e o que ocorre? Eu estive em várias delegacias, assim que eu assumi, fui designada para longe, daqui a 800 quilômetros, assumi 3 comarcas, e fui diretora de cadeia. Quando retornei para Juiz de Fora, assumi o centro, assumi várias delegacias, mas quando eu assumi a delegacia de mulheres, digamos assim, eu tomei muito amor à causa, porque eu entendi que a questão da mulher, ela não é a questão somente da agressão em relação à mulher, vai muito mais além. Ela atinge a família, ela atinge, é uma questão social que atinge toda a sociedade. E eu me dediquei, Ricardo, muito, sabe, o Gabriel e Renato, àquela questão da mulher, porque eu entendia que aquela questão é uma questão muito mais que diz respeito à mulher, mas é uma questão social. Fiz mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal, cujo tema foi a violência doméstica. Então, eu me dediquei muito, e quando a gente faz as coisas por amor, a gente acaba tendo um reconhecimento muito grande. E a população de Juiz de Fora, todos sabem, eu como delegada de mulheres, a gente tem uma história como delegada de mulheres em Juiz de Fora. E, para minha surpresa, depois de vários anos que eu estava na delegacia de mulheres, com muita dedicação, com muita vontade de fazer o melhor pela questão das famílias. Para minha surpresa, numa sexta-feira, 6h30 eu fui convidada pelo meu chefe, e ele me deu a notícia, foi uma surpresa, e recebi essa notícia com muita tristeza de que eu estaria sendo removida da delegacia de mulheres. Bom,
Aquilo me causou estranheza, surpresa. E nós temos na Polícia Civil 2 princípios básicos, que é a hierarquia e a disciplina. Naturalmente, se veio, a gente foi removida, né? Aceitei, mas aceitei com muita surpresa. E isso numa sexta-feira, fui para casa, não entendendo aquilo, mas, claro, né, ia obedecer. Ele me designou para outra delegacia. Mas na segunda-feira, para minha surpresa, novamente, mas aí com muita alegria, eu recebi a notícia de que centenas de pessoas foram para a porta de uma delegacia regional para pedir meu retorno. Aquilo me causou também uma grande surpresa boa. E ali eu vi a força das pessoas. Eu me senti realmente injustiçada e as pessoas, espontaneamente, foi a primeira vez no estado de Minas Gerais que as pessoas foram para a rua pedir para uma delegada voltar para a delegacia, porque geralmente isso não acontece, né? Delegado é visto como carrasco. E ali eu vi a força das pessoas pela injustiça. Isso criou um fato político aqui na cidade. Muitas pessoas chegaram para mim, olha, venha candidata, a gente precisa de pessoas para romper o que está posto. E, sinceramente, eu nunca fui candidata a nada, como vocês todos sabem, nunca fui filiada a nenhum partido. Meu marido já esteve na política, já tem mais de 15 anos isso, e quando ele estava na política, nós estabelecemos, eu e ele, um pacto, que ele não voltaria para a política de tantas decepções. E todos sabem que meu marido tem uma trajetória muito boa na política. É conhecido como um bom político, pelo que fez, pelo que é, pela honestidade. Mas, à época, a gente estabeleceu que ele não ia mais ficar. Só que, para minha surpresa, isso aconteceu. E ainda bem que esse pacto foi estabelecido só para ele, não para mim. O destino me fez estar aqui hoje. E o que ocorre? Criou um fato político. As pessoas começaram a me procurar. Naquele dia mesmo, na sexta-feira à noite, no dia que eu recebi essa notícia, mais de 100 pessoas foram até a minha casa, mulheres, famílias, na minha casa. Fizemos uma reunião e as pessoas querendo fazer uma movimentação, até alugar um ônibus para ir a Belo Horizonte, para conversar com o chefe de Polícia Civil. E quando nós vimos que não tinha, tentamos politicamente voltar, de todas as formas. Eu pedi para muitos políticos na cidade, até em senador eu fui para poder voltar. Porque houve uma ingerência política, a grande realidade é essa, e a gente está aqui para falar a verdade. Mas não conseguimos voltar, e as pessoas falaram, não, agora você tem que vir candidata. E meu nome começou a aparecer nas intenções de voto à prefeita, e eu disse, por que não? Eu hoje, e agora voltando à pergunta, eu coloquei, sim, meu nome à disposição para ser prefeito da minha cidade. Acho que não é. E aí, respondendo novamente, isso é uma construção. Eu vir candidata a prefeita, na realidade, quando eu estava lá na Delegacia de Mulheres, quando aconteceu esse fato político, eu não tinha nenhuma intenção política. Zero. Ali eu estava fazendo política, mas estava fazendo política para o bem. Desempenhei um papel importante ali na Delegacia de Mulheres e estava desempenhando uma política para o bem, de cuidar de pessoas, de me dedicar ao que fazia. E aí, de repente, né, as pessoas começaram a falar comigo e tal. Eu falei assim, não, eu vou vir candidata, sim. Foi quando vários partidos nos procuraram. Eu escolhi o partido que eu estou atualmente e resolvi colocar meu nome à disposição. Por quê? Por causa daquele fato político, porque você foi tirada da Delegacia de Mulheres? Não, porque eu vejo que hoje, Juiz de Fora, precisa realmente de um rompimento dessa velha política. E o que é velha política para mim? Fala-se muito em velha política. A velha política, para mim, é você vir candidato não em prol do interesse público, mas em prol de interesses econômicos, interesses políticos pessoais. E esse não é o nosso propósito. Quando eu estava na Delegacia de Mulheres, e que eu me dediquei com mas de corpo e alma para a Delegacia de Mulheres, me dediquei às famílias, os políticos dessa cidade viram em mim uma ameaça. Não, ela vai vir candidata a alguma coisa. E logo me tirou o foco. E quando me tirou do foco, ou seja, da Delegacia de Mulheres, eu fui para outra delegacia. A outra delegacia que a gente foi, nós trabalhamos muito também. E nós batemos muito na questão de drogas. Eu era responsável
por uma maior território que tem, que é a região Nordeste. Então, eu fiz um trabalho ali muito bom e fiz um trabalho com relação às drogas lá. Eu fiz o que eu podia fazer e também me destaquei na outra delegacia que eu fui transferida. Então, na realidade, esse fato político que houve de me tirarem da delegacia de mulheres foi o estupim para a gente... talvez tenha sido necessário isso ocorrer na minha vida para que eu pudesse enxergar que ali eu estava limitada ao que eu estava fazendo. Eu acho que ser prefeita de Juiz de Fora, com os princípios, com os valores, com a história que eu tenho, eu posso ir mais além e ajudar mais pessoas, ajudar a minha cidade. Eu sou casada há 23 anos, tenho 2 filhos, tenho uma história aqui em Juiz de Fora, e eu estou muito preocupada, como várias famílias, com a minha cidade, Juiz de Fora. Então, eu estou colocando meu nome à disposição em prol da sociedade, mas também com interesse próprio, com interesse público de ter uma cidade boa. Eu tenho realmente receio. E quando eu vou às ruas, eu tenho ido aos bairros, que é o que eu mais gosto de fazer, porque eu gosto de gente. Então, quando eu vou aos bairros, eu sinto muito isso. As pessoas estão sem esperança. As pessoas estão sem esperança de votar. Muitas pessoas falam assim, não vou votar. Se não fosse a senhora vir aqui, eu conhecer a senhora, eu conheço o seu trabalho sério, se não fosse a senhora vir, eu não votaria. E o voto é fantástico, né? O voto é o maior ato da democracia. Antigamente o voto era visto como uma grande festa da democracia. Hoje não, as pessoas estão sem esperança, as pessoas estão ao desalento com o Juiz de Fora, com o que está posto. Então eu estou vindo para ir na contramão desses interesses pesados, esses interesses políticos e econômicos pessoais. É o que eu venho para apresentar para Juiz de Fora. Tenho proposta, está aqui meu plano de governo, feito a várias mãos, pessoas qualificadas, tem uma equipe muito boa para poder estar conosco, para poder... voluntários. Para você ter uma ideia, o Ricardo, o Renato e o Gabriel, vocês todos que compõem a minha equipe são voluntários, pessoas que querem o bem de Juiz de Fora, estão preocupados. Eu não tenho uma pessoa, mesmo porque eu não tenho recurso, não tem uma pessoa que está comigo eu pagando. Nós tivemos agora no último sábado, no Calçadão, fazendo uma caminhada, mais ou menos em torno de 150 pessoas de bem voluntariamente conosco. Isso nos dá força, nos dá coragem e determinação que a gente está no caminho certo e na nossa vontade de ser prefeita. Ione, primeiramente bom dia Gabriel, Ricardo, a quem nos ouve na CBN Juiz de Fora e também nos acompanha nas redes sociais do Grupo Solar. Ione, nessa breve explanação que você fez nessa introdução da nossa entrevista, você nos levou para um caminho que fugiu um pouco do meu roteiro aqui e eu queria pegar um atalho para voltar até aqui. Sim. Quando você tocou no estopim, no site que te levou a despertar esse anseio de ajudar a cidade pela via eleitoral, pela via política, você citou que esse fato foi a sua retirada da delegacia de mulheres. Eu me lembro bem a época, e você, agora mesmo, você rotulou essa decisão como um fato político e também demonstrou um entendimento que tenha tido uma ingerência política sobre essa questão. E eu me lembro muito bem a época dessa sua retirada da delegacia de mulheres, que o que rolou nos bastidores da cidade poderia ter sido uma ingerência, uma interferência política da deputada estadual Sheila Oliveira, que hoje é candidata à Prefeitura de Juiz de Fora, e também é delegada da Polícia Civil, delegada licenciada, porque hoje ela cumpre mandato da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Quando você fala em fato político, em ingerência política, tem de fato uma participação dessa outra candidata à Prefeitura, da deputada estadual Sheila Oliveira? Olha, Renato, eu não posso afirmar essa situação. Dizer para você que eu posso afirmar, não posso. Mas houve sim uma ingerência política e, infelizmente, eu cheguei aí na época ao chefe de Polícia Civil e ele disse que a questão era mais política do que qualquer outra coisa. E fiquei sabendo através de outros políticos, outras pessoas que eu pedi ajuda, confesso que eu pedi muita ajuda. Cheguei em Brasília a pedir ajuda para o meu retorno e muitas pessoas diziam, olha, infelizmente é uma questão política e a gente não está conseguindo reverter essa questão política.
E até dentro da Polícia Civil mesmo também, muitas pessoas me falaram que teria uma ingerência política. Agora, dizer que foi a deputada Sheila, não posso afirmar, embora haja indícios que sejam, mas afirmar não. Eu não posso afirmar porque eu não tenho como provar. A gente só pode afirmar o que tem como comprovar, não tenho como comprovar, mas os indícios são sim nesse sentido. Porque quando eu digo para você, Ricardo ou Renato, foi. Não, eu teria que provar isso. Eu não posso provar. Eu tenho que ser verdadeira aqui, não tem como provar. Mas tudo indica, pessoas que falaram conosco, né, que houve sim uma ingerência política. Se não foi dela, foi de outras pessoas. Mas que houve a ingerência política, isso eu posso ter convicção de que houve e te afirmar isso. Candidata, primeiramente, bom dia. Gostaria também de agradecer a sua presença aqui. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renato. Também a todas as ouvintes e ouvintes da Rádio CBN. Candidata, eu gostaria de levar a conversa um pouco mais para o espectro político, principalmente na questão partidária. Sim. A sua candidatura, praticamente desde a época desde o período, né, da formação das alianças partidárias, está envolvida num imbróglio local com o PSB pelo apoio majoritário do PDT. Né, um breve resumo: o PDT de Juiz de Fora definiu em convenção que apoiaria a candidatura da senhora, mas tanto o diretório estadual do PDT quanto a executiva nacional do PDT tem um entendimento de que o apoio seria para o candidato Wilson, por conta de um acordo já visando 2022. Eu gostaria de saber, particularmente em relação a essa situação, como é que foi articulado essa aliança com o PDT aqui em Juiz de Fora, já que, inclusive, no meio desse imbróglio todo, a comissão provisória do PDT que organizou essa aliança foi destituída, né, do mandato, né? Falo com maior tranquilidade. A gente está aqui para falar a verdade, o que realmente houve. O que eu vou falar aqui é muito tranquilo, porque é o que houve. Isso tem provas, o que eu vou falar aqui. Bom, o deputado Mareringer, quando teve o conhecimento que viríamos candidata a prefeita, nos ligou pessoalmente, oferecendo o PDT para que pudéssemos vir candidata a prefeita pelo PDT. Ocorre que, à época, eu já tinha um compromisso com republicanos, que é o partido que eu estou hoje. Tudo iniciou dessa forma, para que vocês possam entender. Mareringer, conversando com ele, eu falei assim: olha, deputado, eu tenho o maior prazer de ter o PDT conosco, porém eu já assumi um compromisso, assumi uma palavra com republicanos. E aí eu falei assim: olha, eu me interessa, mas não dá para eu vir candidata pelo PDT, por causa dessa condição já de compromisso. Ele virou para mim e falou assim: olha, doutora, dá para pelo menos trazer o vice? Ele lembra disso. Eu falei assim: olha, vamos ver, que eu também não posso assumir esse compromisso. O que a gente puder, me interessa até trazer um vice lá do PDT. Ele indicou nomes, senhor? Oi? Nesse caso, ele indicou nomes? Não indicou. Na realidade, o que ele queria, o convite principal dele era para eu vir candidata. O que ocorre? E aí, voltando mais atrás um pouquinho, ele estava aguardando uma definição, quem ia ser candidato. E aí ele falou assim: agora eu vi que a senhora vem candidata mesmo, então eu estou ligando, venha pelo PDT. A ideia principal do deputado era ouvir candidata majoritária no PDT. Aí foi quando ele falou a questão do vice, mas foi uma conversa com ele, falei assim: podemos ver. Mas aí eu virei para ele e disse: olha, eu não vou também assumir esse compromisso, mas o PDT nos interessa, mesmo porque não só os princípios e valores do partido, mas também a questão do tempo de televisão. Né? E não teve nenhuma barganha, ele não me pediu nada, foi muito tranquilo a minha conversa com ele, não teve nem nada negociado, nenhuma secretaria. Ele falou: não, eu acredito em você, acho que você tem chance e vou passar o PDT para suas mãos. Bom, diante disso, a gente teve a liberdade de indicar a executiva. Eu indiquei a executiva, publicou a executiva, e eu com muita tranquilidade, às vezes eu até ligava para ele, para o Mareringer, tinha um contato muito bom lá com o PDT, sempre tivemos uma relação extremamente transparente. Inclusive a estadual,
a pessoa que está lá na estadual, a pessoa que nos conhece, ela também estava muito feliz pelo fato, ela gosta do nosso trabalho, mexe com a questão dos direitos das mulheres em Belo Horizonte. É a secretária-geral, a Cirle? Eu sempre tive um ótimo contato com ela. Ela é também do conselho lá, eu sou presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, e ela também é, então a gente sempre teve um contato muito bom. Eu, sinceramente, sempre tive uma relação muito boa com o PDT, desse momento do deputado para cá, uma relação muito boa. Mas, para minha surpresa, na semana da convenção, que foi marcada, inclusive o dia da convenção foi marcada pelo próprio PDT, dia 16, foi marcado me parece que 18 horas, marcado 18 horas, eu vi esse zum com relação à questão do PDT, que teria em tese ouvir falar, mas não, o Mareringer não me disse, e nem a Cília, não recebi nada formal, não recebi um ofício, o PDT não recebeu nenhuma formalidade que haveria essa questão de vir uma decisão da Nacional para que apoiasse, aqui, né, no nível municipal, apoiasse o PSB. Se eu não recebi nenhuma formalidade, eu falei assim, isso pode ser comentários, sinceramente, eu não levei a sério, mesmo porque a minha relação com o PDT sempre foi muito boa. Eu não imaginei eu imaginei que talvez eles pudessem me informar, me ligar, mas nada foi informado, veio um ofício para marcar a convenção. No ofício ficou muito claro que a convenção seria para deliberar sobre os candidatos a vereadores e candidatos ao município. Então, o ofício não veio nenhuma observação, eu tenho esse ofício comigo. E, para minha surpresa, quando houve no dia 16 a convenção, foram 3 horas de convenção, foi uma convenção online, que foi a Cirle que ficou à frente. Na convenção, que foi falado isto, que teria uma decisão, uma orientação nacional em que o PDT teria que apoiar o PSB. Bom, mas foi uma orientação e no momento da convenção. O que ocorreu? A comissão deliberou e votou pela maioria a meu favor, sim, para eu vir candidato, como estava já estabelecido desde lá de trás. A convenção deliberou e votou. E houve essa questão de ter falado neste momento, mas não houve também determinação. Olha, a Cirle falou com a gente, que a comissão me contando que a Cirle, inclusive teve momentos dessa convenção que eu estava na própria reunião, não pude ficar às 3 horas, mas a Cirle chegou a comentar isso, que teria tido uma orientação da Nacional, mas não houve nenhum ofício, não houve nada, e ela também não chegou a falar, olha, vocês têm que votar nesse sentido, também não foi orientada dessa forma. Foi falado e que teria realmente uma orientação da Nacional nesse sentido, que teria que caminhar com o PSB. A comissão, o presidente, então, o Jorge, que é o Jorge Ramos, ele, inclusive, foi muito tempo presidente do Conselho da Saúde, ele deliberou como presidente, e tinha à época, né, que agora ele não está mais, legitimidade para isso, como presidente, deliberou, e votou, teve uma votação. E o que ocorre? Fechamos a convenção com a deliberação, mandamos para a Justiça e, para nossa surpresa, ao registrar a nossa candidatura, a minha candidatura foi impugnada por conta da questão do PDT. Só que quem peticionou, o jurídico que peticionou nesse sentido, disse que teria sido deliberado nesse sentido. E não foi deliberado. Inclusive, a ata que foi juntada aos autos é uma ata que há indícios de falsidade. Por quê? A ata fala isso, que foi deliberado
e foi, né, que não, aliás, minto, a ata fala que não foi deliberado e não foi votado. E foi deliberado, foi votado e eu tive a maioria. A ata não fala, não coloca isso. Fala que foi deliberado o apoio ao PSB, o que não corresponde à realidade. Então, no momento que meu registro foi impugnado, nós fizemos a defesa e, para nossa surpresa, nós tivemos a grata surpresa de ter o Ministério Público ter dado um parecer extremamente favorável. Inclusive, o Ministério Público pediu ao magistrado para que encaminhasse todos os autos à Polícia Federal para investigar o que houve, porque o Ministério Público entendeu que há indícios, sim, de falsidade, e chegou a ser encaminhado. E nessa mesma decisão, bom, aí passou para o juiz entendeu da mesma forma que o Ministério Público. Aí foi quando, antes de eu falar da decisão, foi quando o Ministério Público pediu as imagens. As imagens e o áudio, né? Eu esqueci o nome que se dá, é um DVD que eles mandam, uma coisa assim, que é referente à convenção, que aí é a íntegra do que houve. E a promotora... Seria a transcrição? A transcrição, exatamente. A promotora chegou a ouvir essa transcrição todinha e que chegou a essa conclusão. Primeiro, ela pediu a transcrição, porque o meu jurídico já tinha pedido por várias e várias vezes, dezenas de vezes, e não aparecia a transcrição, não aparecia a gravação. Mas quando a promotora pediu para o juiz pedir, eles mandaram para a promotora, aí ela ouviu, ela com ficou até muito feliz por isso, porque a justiça foi feita, ela ouviu e aí detectou e deu parecer nesse sentido, de que a minha candidatura estava legítima com o PDT, porque não houve, e até hoje não houve nenhuma formalidade de uma determinação da Nacional. É importante ressaltar isso. Não houve, não chegou até nós. E aí houve essa decisão do juiz totalmente no mesmo sentido do Ministério Público para recolocar o PDT na nossa DRAP. Isso me deixa muito feliz, porque o que eu quero mais é falar, ter espaço. E o prejuízo de não ter o PDT seria um prejuízo de fala, um prejuízo de espaço muito grande. E, sinceramente, eu acho que é isso que era o objetivo, me tirar espaço, me tirar a fala. Porque a gente já tem pouco tempo de televisão, nós temos somente 2 partidos e o PDT. Então, isso seria muito precioso, esse espaço de tempo. E teve uma pergunta que eu não respondi, que vocês falaram em relação à questão do Ministério Público. Com relação ao PDT, você fez uma outra pergunta. Da comissão. Só ressaltando a questão da comissão, que isso também foi falado no nosso jurídico. Para nossa surpresa, porque dia 16 eu tinha a comissão, né, era a comissão que a gente tinha indicado. Dia 27 foi o dia que expirava o tempo da comissão. Para nossa surpresa, no dia 27, a mesma comissão ficou, mas após o dia 27 e após a fala do nosso presidente, inclusive no jornal da Tribuna, a Cília ligou para o presidente dizendo o seguinte: olha, Jorge, nós vamos retirar você da presidência, vamos colocá-lo como vice, mas a comissão vai ser mantida. E aí ele me comunicou, foi até mim, e nós conversamos, falei, não. Ele ainda falou, olha, eu não tenho vaidade nenhuma. Se eu estou na comissão, é o que interessa. Mas, para nossa surpresa, isso não foi feito. Na realidade, o que foi feito? Dias após, de forma abrupta, a comissão foi totalmente desconstruída. Foi uma surpresa para mim. Eu fiquei assim triste com isso, porque não foi nem comunicado a nós. O que foi comunicado ao Jorge, como presidente, é que ele seria vice e não seria presidente. E ele falou, não tem problema, eu não tenho vaidade nenhuma. E, de repente, dias depois, é totalmente desconstruída a comissão. Inclusive, o jurídico deles, quando impugnou a candidatura, disse que um dos argumentos era que a comissão teria sido desconstruída. E, então, a atual comissão não teria legitimidade para determinar isso. Ocorre que aí a defesa nossa entrou dizendo o seguinte, não,
ao tempo em que eles estavam compondo a comissão, eles tinham legitimidade. Portanto, é legítimo, sim, a votação, embora tenha sido desconstituído após a convenção. O que importa é a convenção. E não há mais tempo para fazer a convenção. Então, hoje eu não tenho o PDT conosco, digamos assim, hoje eu não tenho a comissão conosco. A comissão é completamente diferente da comissão que eu indiquei à época, mas pela justiça. A justiça foi feita, fiquei muito feliz, muito satisfeita com essa definição, porque às vezes a gente fala em política e me disseram, muita gente virou para mim, não tem jeito não, desiste. Candidata. Eu falei, jurídico, não vamos desistir, e a justiça foi feita.